Dona Patroa conta a Egídio que a filha do casal está com João Pedro. Kika termina a relação com Bento. João Pedro vê a fúria nos olhos de Edil. Ao deixar Sandra em casa, João Pedro confronta Egídio. Egídio tranca a filha no quarto. João Pedro se surpreende ao encontrar Mariana tomando banho de cachoeira. Sandra foge da fazenda do pai e vai para a casa de João Pedro. João Pedro beija Sandra, mas pensa em Mariana. Egídio acusa José Inocêncio de ter matado Firmino e o coronel Berlamino. Inácia alerta Mariana sobre seu comportamento com João Pedro. Lorena defende João Pedro quando José Inocêncio reclama do filho. Damião comenta com Declocriano e Zinha que sentiu cheiro de morte na conversa de José Inocêncio e Edil. João Pedro garante a José Inocêncio que não precisa do seu conhecimento para se casar com Sandra. Pastor Lívio comunica a Egídio que pretende honrar a luta de Padre Santo. João Pedro enfrenta Egídio para defender Sandra. Augusto se afasta de Ritinha por temer alguma atitude de Damião. José Inocêncio reclama dos filhos para Ratige. Egídio anuncia a Sandra que ela não tem mais pai. Lorena diz a Sandra que João Pedro está pagando um alto preço para estar ao lado da jovem. José Inocêncio pede desculpas a João Pedro por tê-lo acusado de ladrão. Mariana fica satisfeita ao ouvir José Inocêncio dizer a João Pedro que deseja que o filho mande Sandra embora. João Pedro diz a José Inocêncio que Sandra não é assunto dele. Venâncio conta a Buba que Eliana o ajudou a encontrar Teca e confessa que se deixou envolver pela ex-mulher. Kika aconselha Eliana a esquecer Venâncio. Pastor Lívio comenta com Joana que estranhou o fato de Dona Patroa o ter colocado para fora de casa. Rachid pergunta a José Inocêncio se não seria um mau negócio Egídio morrer após o casamento de Sandra e João Pedro. Damião teme que Ritinha esteja flertando com Augusto. Kika conta a Venâncio que Eliana foi para Ilhéus. Damião avisa a José Inocêncio que a nora do patrão chegou a Ilhéus fazendo uma visita. Eliana pede ajuda a José Inocêncio para salvar seu casamento. Venâncio conta a Buba que Eliana viajou para a fazenda de José Inocêncio. Morena insinua que Lu esteja com ciúmes de João Pedro. Sandra questiona se João Pedro está com ela para chamar a atenção de José Inocêncio. João Pedro se abre com Sandra e diz que não o ama. Eliana fala mal de Buba para José Inocêncio. Sandra recebe e percebe que Zinha está apaixonada por Lu. Egídio pensa em tirar proveito da possível casamento de Sandra com João Pedro. Venâncio surpreende José Inocêncio e Eliana ao chegar à fazenda. Venâncio e José Inocêncio discutem. Inácia acha Eliana com jeito dissimulado. Lu se sente culpada por ter destratado Zinha. Damião leva
Eliana para conhecer as terras de Venâncio e os dois se sentem atraídos um pelo outro. Decrocriano avisa a Sandra que irá com João Pedro e Zinha transportar cacau. Eliana impõe um preço e Venâncio para assistir e assinar o divórcio, ficar com as terras do ex-marido. Eliana ameaça contar José Inocêncio sobre Teca caso Venâncio não concorde em passar a fazenda para o seu nome. Decrocriano alerta Damião para o risco que ele corre se o patrão descobrir seu interesse por Eliana. Ritinha não gosta de presença de Eliana na fazenda. Edígio e Dona Patroa convida Pastor Lívio para celebrar o casamento de Sandra e João Pedro. Norberto se nega a vender a casa de Jacutinga para Jaxide. Eliana tenta convencer Mariana a ser sua aliada. José Inocêncio aconselha Pastor Lívio a não se envolver no suposto casamento de João Pedro e Sandra. José Inocêncio sugere a Pastor Lívio que comunique a Edígio que não haverá casamento. Zinha continua evitando conversar com Lu. Eliana pede a Damião que o ensine a lidar com a mortarinha do cavalo. Venâncio revela a Augusto que Buba é uma mulher trans e o irmão o aconselha a contar a verdade a José Inocêncio. Augusto emociona Zinha ao falar sobre a morte de Jurabá. João Pedro e Sandra visitam o Centro de Estudo de Cacau. Edígio acusa Pastor Lívio de ter tomado partido de José Inocêncio. Mariana conta a Eliana que Damião era um matador. Edígio oferece dinheiro para Tião Galinha tirar a vida de José Inocêncio. João Pedro conta empolgado a Decrocriano sobre o Centro de Estudos do Cacau, que garante o padrão de qualidade do fruto. Nenzo vislumbrua a possibilidade de Teca ganhar dinheiro com a criança que espera. Ritinha rejeita Damião. Damião se rende a seduzir e a sedução de Eliana. Tião Galinha não aceita a proposta de Edígio. Venâncio pergunta a João Pedro se o irmão quer comprar suas terras. Inácia deixa a entender para Eliana que sabe que a moça beijou Damião. José Inocêncio defende João Pedro diante dos filhos. Bento fica tenso ao pensar em como contar José Inocêncio que negociou a venda de suas safras de cacau com Edígio. Tião Galinha estranha o desespero de Joana em querer deixar a fazenda de Edígio. Bento tenta explicar a Edígio que não tem como entregar o cacau que te vendeu e acaba sofrendo uma ameaça do coronel. José Inocêncio sugere que Sandra volte para a casa de Edígio com medo de que algo ruim aconteça. Dona Patroa não gosta de ver Edígio limpando sua arma. Sandra decide terminar com João Pedro.
José Inocêncio e Mariana percebem que Eliana está interessada em Damião. Edígio não aceita a volta de Sandra e expulsa a filha de casa.